Atenção, seguindo o estudo, vamos primeiro orar pedindo a Deus a sua bênção sobre esse estudo. Pai de bondade, te agradecemos, Senhor, pela vida, te agradecemos pelo esse estudo, ó Pai, que tu transforme as pessoas, Senhor, nós todos, Senhor, ao ouvir a tua santa palavra. Está conosco nessa mais uma lição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, continuando o estudo, ouvindo a voz de Deus, estudo bíblico ilustrado. Assim. Relembrando o estudo do santuário de Deus. O santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Foi o que nós estudamos na lição anterior. São 12. Era dividido em dois compartimentos, o Santo e o Santíssimo, e o sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde. No dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus hoje está atuando no verdadeiro santuário que existe no céu. Hoje nós iremos estudar sobre o juízo. Então nós estamos vendo esse gráfico aqui. A Bíblia fala, tem uma profecia de Daniel 8,14, que lá diz que até 2300 tarde de manhã o santuário será purificado. Quando fala tarde de manhã, essa palavra aqui significa 2300 dias, ou 2300 anos. Quando foi que começou essa profecia? Está aqui, no ano 70, começou esse ano bem aqui. Ele deu para o povo de Deus, quando saiu de Babilônia, que ficou cativo, 70 semanas, dentro dessas 2300 tardes de manhã. Só que 7 semanas, ou 7 vezes 7 dá 49, né? Porque uma semana são 7 dias, se transforma em anos. Então 7 vezes 7, 49. Então 49 anos. Começaria no ano 457, aí ia até o ano 408, para a reconstrução de Jerusalém e os muros. Quer dizer, passaria 49 anos para reconstruir Jerusalém, que foi destruída. Aí depois faltava ainda 62 semanas, ou que 62 vezes 7 dá 439 anos, até o ungir do príncipe, que a Bíblia fala em Daniel. O príncipe é o batismo de Jesus, né? Aí, depois disso, ele com 30 anos, aí faltaria 7 semanas. Aí, durante 3 anos e meio, Jesus fez seu ministério. E na metade da semana, ele foi tirado, foi morto, no ano 31. Aí foi ressuscitou e foi para o céu. E faltava ainda 3 anos e meio para completar as 7 semanas, ou 7 anos que está faltando para completar esse ano aqui, ó, maior de 70 semanas. Aí no ano 34, o povo de Deus perdeu o direito de ser povo peculiar de Deus. Aí a mensagem passou a ser pregada para todos os indivíduos de toda a terra. E os discípulos assim fizeram. Mas ainda faltava 1810 anos para completar os 2300 anos, que o santuário seria purificado. Então, bem aqui, em 1844, a profecia, se você pegar 2.300 anos, menos esse valor aqui, vai dar 1843. Com o ano que corre, aí fica 1844. Então, aqui seria, Jesus passaria do santo para o santíssimo, lá em cima do céu, para fazer a expiação. Começaria a primeira fase do juízo. Então, o juízo final, né? Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o juízo de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiástico 12, 19. Por isso que a gente tem que pedir perdão aos nossos pecados.
O apóstolo Paulo disse que todos nós compareceremos perante o tribunal divino. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Quando Jesus subiu ao céu, quando ele saiu da terra, ele foi para onde? A segunda verso de Hebreus 8, 1 e 2 diz: Ora, o essencial das coisas que temos visto é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra de Deus, à direita de Deus, da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8, 1 e 2. Então Jesus está lá no verdadeiro santuário, né? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com veste talares e cingido à altura do peito, e com a cinta de ouro. Apocalipse 1, 12 e 13. Essa figura que aparece aqui, esse símbolo aqui, representa Jesus como sacerdote, só que lá no céu, né? Então, para onde ele foi quando ele saiu daqui? Foi atuar como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, que ele não habita em coisas feitas por homem, né? Que profecia revela a data do início do juízo? Daniel 9, 24 a 27 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe 7 semanas, 62 semanas. Então, sairia uma ordem no ano 457 e 49, ou melhor, 70 semanas estava determinado sobre o povo de Deus, para o povo voltar às práticas. Só que o que eles fazem de pior foi matar Jesus, né? Então o povo de Deus perdeu o direito de ser propriedade exclusiva de Deus. Então, o que a profecia revela a data do juízo? É 1260 anos? Não. 1290 anos? Não. 1335 anos? Não. 2300 tarde de manhã, ou anos, ou 70 semanas? São 70 semanas. Dita a data do juízo, né? Do início, né? São 70 semanas. Que fala Daniel capítulo 9, verso 24 a 27. O que aconteceria no céu e na terra, no fim das 2300 tardes de manhã? Apocalipse 14, 6, 7 diz que vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo e língua, e povo dizendo em grande voz, Apocalipse 14, 6, 7, temer a Deus e dar-lhe glória, porque pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, em Apocalipse 11, 18, 19 diz: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar um galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes. E para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes soraivadas. Então, o que aconteceria no céu e na terra? Quer dizer, a cena do juízo, né? Então, ele diz assim, o juízo de Deus lá em Apocalipse 14,
6 e 7. Isso temer a Deus, dar-lhe glória, pois chegada a hora do seu juízo. Chegou a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então isso aconteceu. A profecia de 2033 de manhã, foi 1844, começou o juízo, né? Na terra, Deus levantaria um movimento para restaurar a verdade jogada por terra, Isaías 58, 12, e anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez por ano, no dia 10 do sétimo mês, dia da expiação, o sacerdote entraria no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Quer dizer, ele entrava uma vez no ano, né, para fazer a purificação do santuário. Jesus está fazendo a purificação do santuário. Dessa mesma forma, ao findar a profecia dos 2.300 tarde de manhã, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celeste para ministrar como juiz. Então ele está lá julgando, né? Ele é o nosso advogado, mas quando ele voltar, não será mais nosso advogado, mas sim juiz. Então nós temos que pedir perdão dos nossos pecados agora, quando está vivo, né? Então qual é o papel de Jesus no julgamento? João 5:22, Daniel 7, 9, 10 diz o seguinte: E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Só quem julga é Jesus, né? Continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia, que o ancião de dia é Deus. Se assentou e suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono era chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Daniel 7, 9 e 10. No rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares e milhares o serviam. Miríades e miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal e abriu-se o livro. Daniel 7, 9 e 10. Então o pai a ninguém julga, mas o filho confiou todo o julgamento. Então esse é o papel de Jesus, julgar, né? Então ele está fazendo o juízo com os anjos, né? Jesus Cristo, agora, ele abriu seu livro, tribunal, né? Deus está no controle, né? Além do juízo, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Em São João, 1 João 2,6 diz que: Filhinhos meus, essas coisas escrevo para que não pequeis. Jesus não quer que a gente peque. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. A gente pode pedir perdão para ele. João 9, 1, 2. Só que a gente não pode ficar praticando o mesmo pecado para não virar pecado contra o Espírito Santo. Então, temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. O juízo é realizado em 3 fases. Primeiro, em 1844, teve início em 1844 e termina pouco antes da volta de Jesus, que é chamado juízo investigativo. Essa outra fase, B, ela ocorre durante o milênio, que é a comprovação. Ele vai dizer por que você está lá no céu. Primeiro você vai ter 3 surpresas. Qual é? A primeira, você vai ver que você está lá no céu. Aí você vai ver outras pessoas que você achava que não estavam no céu, e eles estarão lá no céu. E a outra é você ver pessoas que você pensava que ia para o céu, na hora não foram. Então, vai ser de comprovação, o juiz. Então, esse aí é o juízo de comprovação. O outro é o juízo final, que ocorrerá após os 1000 anos. É o de execução, onde Satanás será destruído, cairá fogo sobre os ímpios. E os anjos de Satanás e ele. Então a raiz nem ramos ficará, virão tudo cinza, como diz Malaquias. É o famoso fogo do Malaquias, né? Mas só cairá sobre aqueles que não aceitaram o convite do Senhor. Como você aceitou, então é mais difícil. Deus é uma luz sobre você, mas aceitando a Jesus como Salvador.
Então, o que Deus julgará? Eclesiastes 12, 14 diz, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja má. Eclesiastes 12, 14. Então ele vai julgar somente as coisas boas? Não. Somente as coisas graves? Não. Somente as coisas más? Não. Todas as coisas. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos em sua palavra. Quer dizer, nós seremos julgados pela luz que nós recebemos. E essa luz vai fazer com que a gente é salvo. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Nós não podemos deixar as coisas para depois, para amanhã. Amanhã Jesus Cristo vai voltar. Viu? Então nós temos que fazer tudo para que a gente possa fazer parte do reino de Deus. Então, de que modo seremos julgados? Apocalipse 20, verso 22. E vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros. A Bíblia lá fala de livros no plural. São vários livros. E aqui ela cita alguns livros. Ainda outro livro, o livro da vida. Como é que a gente faz para o nosso nome estar no livro da vida? É nascer de novo da água e do Espírito. É do batismo do Espírito, batismo das águas e do Espírito, que é registrado nosso nome lá no livro da vida. Foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que for achado escrito no livro. Então tem o livro da memória, tem um livro, a gente já falou, o livro da vida, né? E o livro da morte. São as más ações, né? Aí que nos tira do céu. Então aí, para a gente não se perder, é estar com Cristo, porque quem está em Cristo não há nenhuma condenação. No julgamento, a Bíblia fala isso. Seremos vitoriosos. Então, de que modo seremos julgados? Conforme o que está escrito nos livros. Né? Quantos livros eu falei? Livro da vida, livro das memórias, que é o memorial, que a Bíblia diz, e o livro dos mortos. Quantos comparecerão perante o tribunal divino? 1 Coríntios 5,10 diz que porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos os nomes serão passados em revista, a Bíblia diz assim. Mas o julgamento só vai fazer parte do julgamento aqueles que estiverem com Cristo. Os santos, esses não vão morrer, estarão com Cristo. Então, primeiro se começa do povo de Deus, juízo. Então, quantos comparecerão perante o tribunal divino? Como diz a palavra, todos, né? Todos vão comparecer perante o tribunal divino. Então, o que é que nós temos que fazer? O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Romanos 8:1 diz: agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para não haver condenação, nós temos que estar em Cristo Jesus, que nós passaremos pelo juízo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Qual é a norma pela qual seremos julgados? Tiago 2:10 e Eclesiastes 2:13 e 14. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna o culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, então vê a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira procedei, como aquele que há de ser julgado pela lei da liberdade. Tiago 2:10 a 12. Então nós temos que falar de tal maneira, do jeito que a gente falar, tem que ser. Então nós seremos julgados pela lei de Deus, pelo que está escrito no livro, né? De tudo o que se tem ouvido, a suma teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por isso que é o dever de todo homem, porque Deus há de julgar, trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja má. Então seremos julgados
pela lei da liberdade, né? A lei de Deus. Recapitulando, após sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu, ou celestial. Profecia que revela a data do juízo é das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Que se deu, o juízo começa a partir de 1844, quando terminou os 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, né? Cristo, além de intercessor, atuou como juízo. Ele é o nosso advogado. Nós podemos pedir perdão dos nossos pecados. Oi? As três fases do juízo são investigativo, comprovação e execução. Nós estamos passando pela essa primeira fase. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e guardam seus mandamentos. Quero fazer um compromisso de fé. Você faça um compromisso de fé com Deus. Você deseja obedecer a palavra de Deus e os seus mandamentos? Sim, né? Você aceita Jesus como seu Salvador e o constitui como seu advogado, meu advogado e seu pessoal? Sim. Vamos orar. Deus com seu compromisso de fé. Pai nosso no céu, abençoe este Senhor que está ouvindo então essa mensagem. Que ele possa possa aceitar, Senhor, o compromisso de fé de estar com Jesus Cristo, Senhor. E que o juízo existe. E ajude, Senhor, para que não haja condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que essa pessoa, abençoe nossas famílias e estejam preparados para encontrar contigo naquele dia. Por Espírito de Jesus. Amém. E o próximo estudo será: a nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos que pretendem se tornar cristãos da prática celestial, também foi estabelecido a lei da liberdade. A Bíblia descreve essas leis. Então devemos estar o quê?